Estamos celebrando mais um aniversário da Reforma Protestante, sempre celebrada no dia 31 de outubro. E eu quero fazer uma reflexão com o título Sola Missio Dei, uma igreja reformada, sempre reformando. Do latim é que veio essa expressão, Ecclesia Reformata et sempre reformando seculum verbum Dei. Da Reforma Protestante do século XVI até os dias atuais, continua ecoando o sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. É imperioso que se reflita os propósitos da fidelização aos 5 sola nos dias atuais. 504 anos depois, continuamos confessando que somente a Escritura, Cristo, a graça, a fé e a glória de Deus, podemos afirmar que temos, então, uma igreja reformada hoje? Parece-me que uma das dificuldades da maioria das igrejas consideradas reformadas é este sempre reformando. Essa tensão é real nos dias atuais, pois o sempre reformando continua gerando divisões que longe estão de serem resolvidas. E por quê? Porque muito do que se professa ser reformado está na forma, na estrutura e poder eclesiástico, como também na liturgia, entre outras. A reforma necessária e urgente na vida das igrejas, como também do movimento reformado, é entender o propósito dos sola. Qual é? É a missão de Deus. É preciso começar com o sola, gerador de todos os outros sola, que é o sola missio Dei. O sola scriptura, Christus, gratia, fide e soli Deo gloria não tem nenhum sentido sem a missão de Deus. É justamente porque Deus tem uma missão no mundo que Ele nos proporcionou a sua revelação, sola scriptura. Qual o sentido de a Escritura existir e do próprio Deus querer se revelar nela, senão a sua própria missão? Assim, o próprio Cristo, sola Christus, só veio ao mundo porque Deus tem uma missão para com o mundo, que é fruto do seu amor para com este mundo. Deus estava em Cristo, sola Christus, reconciliando consigo mesmo quem? O mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, 2 Coríntios 5,19. Tal situação pecaminosa do mundo exige a salvação mediada pela graça, sola gratia, e pela fé, sola fide. E tudo o que fazemos para Deus, como instrumentos, como agentes da sua missão, é alvo penúltimo da missão. Pois o alvo último é sim a glória de Deus, soli Deo gloria, para que vejam as vossas boas obras, alvo penúltimo, e glorifiquem ao Pai, alvo último, de vocês que está nos céus. Disse isso Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16. E ainda, é inconcebível ser uma igreja reformada de acordo com a palavra de Deus, secundum verbum Dei, sem a participação do Espírito Santo. Por que até hoje não adicionamos o sola Spiritus Sancti nestes outros sola? Será que existe uma mística em torno dos 5 sola? Incluir mais
sola seria, para algumas pessoas, sinônimo de desrespeito para com a tradição reformada? Até quando imperará no movimento reformado a tendência do cristomonismo? Sem a presença ativa e dinâmica do Espírito Santo, gente, uma igreja jamais será sempre reformada. Já passou o tempo de entender que o sola scriptura só existe porque Deus, por meio dela, revela o seu propósito para com toda a sua criação, humana e não humana. A principal reforma que as igrejas participantes do movimento reformado precisam hoje é se converter à missão de Deus. Ou isso, ou um tradicionalismo engessado que caminha para a manutenção de uma estrutura eclesiástica que dá evidências claras de igrejas que não crescem e nem plantam outras. Ou o movimento reformado assume de vez a sua vocação missional, cuja liderança pastoral está a serviço de capacitar a igreja para ser um instrumento da Missio Dei no mundo, ou, simples assim, os seus relatórios anuais dos concílios contarão mais o número dos enterros daqueles que saíram da igreja do que o número daqueles que foram alcançados pelo solo Christus por meio da sola gratia e fide, confirmados pelo batismo. Para que o movimento reformado viva como expressão do Soli Deo Gloria, precisa urgentemente voltar-se à missão de Deus, a Missio Dei. Nenhum movimento glorificará a Deus em sua plenitude se não for instrumento da sua missão no mundo. A relevância e pertinência desse movimento depende disso. Portanto, feliz dia da Reforma Protestante, da nossa tradição, uma tradição que, para se manter viva, ativa, vibrante, para uma igreja reformada sempre reformando, é necessário, então, reconhecermos e trabalharmos no sentido de que todos estes sola estão submissos e a serviço do sola Missio Dei. Que Deus nos abençoe.